quando sai o sorteio, fala, vai decidir no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras vai passar. Tomás, o Corinthians tá bem. Mas, cara, o que o Corinthians... E aí, já que a gente tá vendo o lance de defesa do Corinthians, acho que é muito importante falar, porque eu sou um cara, mas acho que a imprensa como um todo, eu tô tranquilo pra dizer isso. A gente é muito crítico com a defesa do Corinthians. Muito crítico com a defesa do Corinthians. Foram 180 minutos de manual da defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique jogou pra caceta, o André Ramalho jogou pra caceta, o Mateuzinho, que pra mim foi o melhor jogador no jogo da ida, ontem jogou pra caceta de novo. Teve gol do Bidu. Gol do Gustavo Henrique. Gol do Gustavo Henrique. A defesa do Corinthians fez um confrontaço, bicho. Ramalho jogou muito Ramalho bem. Brincadeira, jogou muito. Aliás, a defesa do Corinthians não tomou gol nos 4 mata-matas, né? 1x0, 0x0 no Paulista, 1x0, 2x0 contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, né? Nos 2 mata-matas contra o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians não tomou gol. Nem nas 2 da final do Campeonato Paulista, nem nas 2 da final, nem nas 2 das oitavas da Copa do Brasil. Independente de como terminar o ano, 2025, o Corinthians será uma pedra no sapato do Palmeiras. Não, independente de como termina um ano para um e para outro. 2025 é uma pedra no sapato. E sempre lembrando que isso é verdade, o que está escrito ali, mas sempre com a ressalva, né? Ele não perde na final de 2020, perde nos pênaltis, mas oficialmente ele empata o jogo, com aquele gol do Jô na final do Paulista de 2020, né? Foi bola rolando, ele não perde o jogo. E aí dentro dessa noite histórica... Cara, subiu no 6º andar. Ele já tem a altura que tem, né? E ninguém de novo subiu. Bem demais. Eu só queria já começar abordando aqui a questão do Abel Ferreira e, obviamente, acho que é a maior crise do Palmeiras nessa era Abel Ferreira. E eu queria entender de você se, de fato, tem clima para continuar. Porque ontem, repito, né? O estádio, acho que 80% talvez. Foi brabo mesmo. Foi uma porcentagem grande. Porque a Leila foi em cima das tretas dela com a Mancha, o Parto também cantou, mas o Abel foi um grito mais forte. Porque eu acho que o torcedor que de repente ainda acreditava que podia acontecer uma situação diferente, uma virada do Palmeiras, ou esse torcedor que por várias vezes vem tendo aquilo que aconteceu e que já deu certo como a única válvula de escape, né? Não, eu acredito ainda aqui porque lá atrás já deu certo. O Palmeiras ficou meio que refém disso mesmo, né? Do próprio sucesso que fez. Mas eu acho que é inegável que o Palmeiras joga bem menos do que deveria. Neste momento já deu muito tempo. E não é só desse ano, gente. Certeza. 2024 também. Em 2023, reta final que o Endrick botou a bola embaixo do braço para ganhar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, em boa parte daquele ano, também jogou menos do que deveria. Então, assim, eu entendo. Você pode falar, cara, eu não xingaria o Abel. Mas a revolta, o incômodo, é muito justificável. Cara, é extremamente justificável. O Palmeiras joga mal, gente. Coisa mais padrão do mundo não é chegar aqui no de placa e falar, nossa, o Palmeiras jogou mal, mas ganhou na última bola, numa bola aérea. Eu acho absolutamente comum. Eu acho que não dá pra tratar como ingratidão. É o torcedor que tá preocupado com o momento, velho. Claro. E jogar mal também, assim... talvez o termo seja forte, mas às vezes não jogar o que pode, né? Sim, perdeu o Estevam, mas já sabia. Sim, não tá podendo contar com o Paulinho, ok, não se imaginava. Perdeu o seu melhor jogador em 25, que é o Richard Rios, ok, foi recente. Mas mesmo assim, mesmo quando o Palmeiras faz uma campanha inegavelmente boa na Copa do Mundo de Clubes, chegar às quartas de final e só perder pro campeão, ok. Mas mesmo assim, os desempenhos, jogo a jogo, você pode e deve discutir. Jogo contra o Inter Miami, já de há um tempo o Palmeiras tá jogando menos do que pode, do que sabe, e isso passa, claro, pelo trabalho do Abel. E assim, no caso do jogo de ontem, somado tudo isso que vocês falaram, há uma imbecilidade de um jogador, né? Um asno, o Aníbal Moreno. Parabéns, não, cara. Tem que parabenizar. Uma anta dessa tem que parabenizar, cara, de coração. Cara, é inacreditável, é inaceitável. Atitude, eu acho que a palavra imbecil para atitude, não estou chamando ele de imbecil. A atitude dele foi imbecil. Né? Assim, eu não conheço como imbecil. Eu não conheço como pessoa, não posso falar. Analisando como jogador, isso daí deveria, atitude de imbecil mesmo. Isso deveria estar hoje muito claro na relação de um jogador com o clube. Na era do VAR, você meter a mão na bola para fazer um gol igual o Neymar fez na Vila Belmiro, você dá uma cabeçada em alguém ali, era coisa para punição, meu irmão. Porque mesmo que o árbitro não veja ou finja que não viu, um lance claro daquele, o VAR vai chamar, irmão. O VAR vai chamar. Levar meia hora para definir. Assim, então, assim, é uma atitude, por isso que eu tô dizendo. O Aníbal deveria amanhecer esta quinta-feira multado. Porque a atitude dele é atitude de multa. Se trabalha com multa. Não dizem que o jogador só sente quando vai no bolso.
deveria ser multado. Isso quando porque o que ele fez... multa é real, porque já aconteceram várias vezes. Com certeza. Você anuncia pra imprensa, joga pra galera, multado em 30% é nada. Não, e isso quando o clube também, quando o Palmeiras pode meter essa bronca, porque as coisas estão em dia. Isso quando o clube paga em dia, porque pra multar alguém também você tem que estar pagando em dia. Isso aqui, então, nem todo clube, nem todo, exatamente, nem todo por exemplo, clube... se fosse o Martínez tivesse acertado a cabeça, já não poderia tomar essa atitude. Não, eu só tô falando uma realidade, desculpa, gente. Não, o elenco tá mais ou menos em dia. Mas é importante, eu acho que é dever nosso dizer, a expulsão foi aos 12 minutos. No 11 contra 11, o Corinthians já estava melhor que o Palmeiras. Já antes, isso é importante ser dito. Uns 15 minutos depois da expulsão, o Corinthians até dá uma desbaratinada. Então, assim, a minha estratégia era outra, gente. Eu tô jogando 11 contra 10, e aí o Mateuzinho virou um ponta e atrapalhou o balanço ali. E aí deu 15 minutos, passou, o Corinthians voltou pro jogo. Isso é importante dizer, o Corinthians já era melhor que o Palmeiras no 11 contra 11. O Garro com uma liberdade absurda, fugindo da marcação, o Memphis saindo do meio pra esquerda, tendo volume. Então, assim, já era. O Corinthians já estava melhor e que acho que mostra muito bem que em 2025, e inclusive nos jogos do Allianz Parque, o Corinthians está muito confortável para enfrentar o Palmeiras. Muita coisa. Muito confortável para enfrentar o Palmeiras. O jogo de Barueri é uma coisa fora da curva, porque de fato o Palmeiras foi muito melhor. Se o Palmeiras vencesse Barueri por 4-0, ficaria um placar ok, porque foi o jogo. Mas nos outros jogos está muito claro que o Palmeiras... Que o Palmeiras tem dificuldade e que o Corinthians fica muito confortável para enfrentar o Palmeiras, né? E ganha no jogo psicológico também. Ganha no jogo mental a equipe do Corinthians. Porque, cara, a pressão, na real, era para estar toda do lado do Corinthians. Era natural. Pelo momento que o time vive, claro que eu faço muitas as brincadeiras aqui, né, do extra-campo, mas o próprio Dorival falou que interfere também dentro das 4 linhas. Era pra ter uma pressão muito mais pelo lado do Corinthians. E aí, do dia pra noite, não sei o que aconteceu, o Palmeiras vira um time desequilibrado. Vira um time que a todo momento jogava o jogo do Corinthians. De paralisar, de repente ficar com briguinha. Cara, assim, não dá pra entender. Por isso que eu falo, é uma crise muito grande. Eu tinha falado isso aqui no programa anterior, né? Falei, se o Palmeiras for eliminado, vai instaurar uma crise muito grande. E pra mim é uma crise gigantesca. O torcedor comum que acreditava, e aquilo que eu falei, era refém talvez desse momento bom do Palmeiras, de que conseguia os resultados, esse torcedor já mudou de lado. Já mudou a cabeça. Esse torcedor quer o Abel fora. Vamos colocar o Abel sendo xingado aí, ô produção? Porque eu não tô acreditando, não é possível. Cadê? O Abel tava pedindo apoio. Cara, tem lógica, é muito bonito. E ainda teve o famoso Abel vai se ferver, o Palmeiras não precisa de você, né? Que talvez seja até mais agressivo. Seja mais agressivo do que o... E talvez uma resposta desse gesto, né? Obviamente foi irônico, né? O Abel chegar na entrevista coletiva e dizer que não. Desculpa, e a vaia recrudesce a partir do aplauso dele. Ele vai lembrar, 15 anos atrás o Palmeiras era desequilibrado. Isso eu achei também. Isso é importante lembrar. Na coletiva o Abel fala, temos que entender se nós queremos ser o Palmeiras de hoje ou o Palmeiras de 15 anos atrás, que era desorganizado, desequilibrado. É só importante deixar claro que o Palmeiras ganhou antes do Abel chegar. Acho que o Palmeiras, ele sobe de patamar com o Abel. Ganha 2 Libertadores, se coloca no... Mas o Palmeiras ganha Brasileiro antes, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil antes. Não é... o Palmeiras era... 2 brasileiros? Não era que o Palmeiras era totalmente desorganizado, da noite pro dia ele chegou e passou a ganhar. Ele pegou, acho que o exemplo que não se deve nunca pegar da Leila, né? Que acho que o Palmeiras foi fundado em janeiro de 2015, quando chegaram as minhas empresas, a Crefisa e Fã, né? E disse que quando ela sair, o Palmeiras vai voltar a ser o que era. Assim, e ela lá estaria na segunda divisão. Exatamente. Quando vier a faltar, o discurso de ditadores, né? Não que ela mas seja, apesar né? disso, eu acho que a postura do Abel, apesar dessa frase ali, que tem esse viés que o Wallace falou, eu acho que a postura dele na coletiva, do Abel, foi mais conciliadora. Sim, foi mais. Ele poderia ter sido muito mais explosivo. Ainda bem. O negócio dele dizer dos aplausos,
aí acredita quem quer. Pra mim, não tem nada de incentivo pro jogador. Aí, Então, que o aplauso, se quiser acreditar no que ele tá falando... A vaia fica mais forte, até talvez quem não tivesse vaiando, quando ele começa a aplaudir. Então com assim, certeza, aí cada um acredita naquilo que quiser. Acabou de ouvir. A minha interpretação é que aquilo não era pra pedir... Se ele quisesse, ele teria que fazer outra coisa, né? Dizer, ó, beleza, estão me vaiando, mas aplaude o jogador, alguma coisa. Não foi isso. Parecia que ele estava lá. Parecia aquele aplauso que hoje rende cartão quando um jogador, quando o árbitro toma uma decisão, o jogador não concorda, o jogador aplaude na cara do árbitro lá. É a mesma coisa. Para mim, é a minha interpretação. Quem que quiser comprar o discurso, bem. Pô, então beleza, mas, né? Então tá bom. Então mas num momento assim, acho que a entrevista ontem do Abel... Acho que se você olhar as métricas de audiência de todos no YouTube, não deve ter sido um salto, porque estava todo mundo querendo ver a entrevista do Abel. A postura dele foi conciliadora. A postura das mais dele equilibradas entrevistas do Abel. Exatamente. A gente já viu, tirando lá a época do Mundial lá que o Abel estava Paz e Amor, ele estava tudo para ele, estava lindo, tudo estava maravilhoso. Normalmente a gente já viu uma situação dessa, o Abel explodir na coletiva, ser muito mais contundente, irônico, agressivo, mal educado. A gente já viu isso acontecer. Mas ontem eu senti um Abel conciliador, um Abel que segurou a onda na entrevista coletiva, porque acho que ele entendeu, e ele falou muito lá de botar ashes na fogueira, que seria botar lenha na fogueira, né? Ele acho que ontem ele não quis apagar o incêndio com gasolina, então, pelo menos isso. Eu até fiquei, inclusive, com o pensamento de que ele poderia colocar o cargo à disposição. Meio de saco cheio. Não, ele podia falar... Eu pensei que pudesse acontecer sim. Ele poderia jogar pra galera, mas nem jogar, falar, se o problema aqui sou eu, não tem problema, eu saio. Sabe? Eu achei que ele ia jogar, de repente, nesse sentido. Tipo o que o Pedrinho fez lá na entrevista do Vasco, né? Exatamente. E teve outro que falou isso também, quem foi? Não foi o Bruno Lage? No Botafogo? Não, foi agora recente. Teve aquele derrota, e aí ele falou, não... foi encaminhar a saída dele. Não fez exatamente naquele dia. Se você lembrar, você fala. Aqui. Vamos escutar o Abel, ou produção? O que ele falou sobre as vaias? Quero ver. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte. O que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. A segunda é dizer-te que... que registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio, como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis. Tá então o Abel Ferreira, né? Falando que foi uma forma de incentivo, eu não acredito nessa história, eu não ele caio. Fala porque ele foi perguntado sobre a renovação. Sobre a renovação, né? Se de repente... Fala que não é momento de falar disso por isso. Por conta das vaias, se ele de repente mudaria algum pensamento em relação à renovação, e acho que... Mas, cara, a gente tá falando muito de crise no Palmeiras, mas aproveitando que agora saiu o gol, a gente tá vendo o gol agora, né? Assistência do Garro. É que a gente chama muita atenção, né? A crise no Palmeiras é um negócio muito fora da curva. Mas, cara, a gente não pode ignorar o que o Corinthians fez em 180. Meu amigo, o que o Garro jogou ontem voltou a jogar. Que é o maior padrão Garro, né? O que ele fez ontem é o padrão Rodrigo Garro. Meu amigo, o que ele jogou ontem, a assistência, que ele dá assistência pro gol do Gustavo Henrique e cobra o escanteio do primeiro gol. Meu amigo, isso num jogo que o Yuri Alberto não vai tão bem, que o Memphis não vai tão bem, ele funciona como um camisa 10 pisada na área, ele funciona como um armador, ele funciona como meia pela esquerda, meia pela direita. Ele foi o dono, ele sozinho pegou o meio de campo do Palmeiras e falou, cara, ó, filho, embaixo do meu braço, você vai ficar aqui e eu vou comandar essa região do meio de campo. Fora isso, a liderança que ele tem, e aí, ontem, ficou claro que o Palmeiras no campo não teve ninguém que conseguiu ser um líder como o Corinthians teve. O Rodrigo Garro ontem foi um líder que o Palmeiras passou longe de ter. E olha que a primeira... dominou o jogo, acabou e olha o jogo. Lembrei. E olha que a primeira meia hora do jogo, o Garro não jogou bem. E a bola tava queimando no pé dele, desperdiçando bola, a bola batendo. Como todo, né? A bola às vezes no meio de campo ali tava pererecando. Mas é incrível assim, por exemplo, o nosso Piero Fiorelli estava vendo o jogo aqui, porque ontem coordenou o prorrogação, e ele tava falando, cara, o Garro tá desperdiçando muita bola, perdendo muita bola. Depois cresceu muito no jogo. Quem falou foi o Neymar.
no pedido de desculpa lá no texto, ele diz, se eu sou o problema aqui, eu tô tranquilo para sair, não sei o quê. Foi o Pedrinho, o presidente do Vasco, e o Neymar falou isso. Não, o que eu queria pontuar, você falou sobre liderança, e aí eu volto um pouquinho no que falou o VS sobre a questão da multa. É muito difícil também você cobrar, entre aspas, um pouco mais de cabeça fria ali no campo, se a própria comissão faz isso. Sim, os dois. João Martins, os dois foram, né? Os dois auxiliares foram expulsos. O João Martins no primeiro tempo, o Castanheira no segundo tempo. E a reclamação do João Martins é um pouco constrangedora. É uma vergonha. Ela é constrangedora. Acho que isso é ruim pro Palmeiras. Claro. Até para quando o Palmeiras for prejudicado, você perder a capacidade de reclamar. O João Martins dizer que em nenhum lugar do mundo esse gol seria validado é uma loucura, cara. O Arsenal faz gol assim toda semana, pô. O Bayern fez gol assim na Copa do Mundo de Clubes contra o Flamengo. Pô, desculpa, mas é constrangedora a reclamação do João Martins. Mas aí é método, Vitor. É método. E aí, o Palmeiras, a comissão do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras... constrangedora. Não foi rigorosamente nada no Everton. Nada. A comissão técnica do Palmeiras tem, enquanto método, todo gol que ele toma é o maior crime da história da humanidade, pô. Todo gol, todo jogo que perde é um crime bizarro. Cara, foi vergonhoso. O Everton, todo gol que o Everton toma, ele já viu o meme do Hulk, que ele sai correndo um planeta inteiro? Ele parece o Hulk, ele vai lá no meio de campo, correr, vai reclamar, todo gol ele tá socando o ar. Foi constrangedora o João Martins na saída de campo dizer que esse gol seria anulado em qualquer lugar do mundo. Não. Desculpa, ele não tá vendo futebol. Ele não tá vendo futebol. Ele não tá vendo futebol. Esse ponto do Everton também é importante, né? Eu lembrei do Luiz Fabiano lá, como é que é bater o pênalti na briga. Do Everton entre defender uma bola e reclamar com a arbitragem, ele vai pra reclamar com a arbitragem. Que foi o que ele fez no lance. Pô, inacreditável, ele vai em direção ao Bidu, se taca e sai o gol. A culpa foi dele no lance? Não, porque também não dá para o cara subir sozinho, daquela maneira. Mas, cara... E com detalhe também, tomar 2 gols de bola cruzada na área quando você tem um jogador a menos, não justifica, porque é o único momento que tá todo mundo em igualdade numérica no lance normal. Inclusive, no momento em que o... É porque tem sobra do outro time. Então, mas no primeiro gol do Corinthians, o Memphis tá saindo, tanto que ele tá atrás do gol. Ele tá do lado de fora. Então, mas já tava 11 contra 11? Já tinha entrado? Não tinha entrado. O Romero só entra depois até porque o lance poderia ser revisto, a alteração do Romero só pode ser autorizada quando termina a análise do VAR. Apesar de no Brasil já termos visto a substituição ser autorizada e o VAR chamar depois, o protocolo só permite uma alteração depois da análise. Até porque o jogador pode ser expulso, por exemplo. Então, na cabine de VAR. Não pode haver substituição com a análise do VAR em andamento. Então, o Romero só entrou depois que o jogo foi reiniciado. Agora, não sei se a produção vai rodar aí. A gente tá falando, você falou, na minha cabeça eu pensei que o Abel pudesse entregar o cargo. Logo depois que o Abel terminou a entrevista, veio o Anderson Barros falar. O Anderson Barros foi textual. A Leila, a direção de futebol, queremos que o Abel fique até dezembro de 27 e o... Tem aí. Tem? Vamos ouvir depois. Então beleza, porque o cenário é totalmente diferente. Vamos escutar o VS. acha do que foi falado. O VS comenta depois. O torcedor tem sim esse direito. Ele pode nos cobrar, ele deve nos cobrar. O torcedor palmeirense, ele é uma parte fundamental desse processo. Então ele tem o direito de nos cobrar. Mas que ele saiba que nós somos aqueles que mais cobramos, né? Nós queremos o resultado. Na nossa própria roda final agora, nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem e nós sabemos qual é o caminho. Só que às vezes essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso, é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Tá aí o Vitor Sérgio Rodrigues. O torcedor é passional. Tanto que ele não meta a mão na cara de ninguém, contanto que ele não discrimine ninguém, o torcedor pode ir lá. E a expressão usada
das 4 letrinhas lá, que inclusive envolveu lá até processo e tudo. Só para deixar claro aqui, eu acho legítimo o protesto ali, tá, do torcedor palmeirense, mandar para aquele lugar, eu acho que faz parte do futebol. Eu não teria feito, eu não teria feito, mas daí é uma visão de cada um. Do ponto de vista de mensagem, eu acho que até o Ei Abel, o Palmeiras não precisa de você, eu acho que até é mais profundo do que o vai, né, para onde mandaram o Abel ir. Agora, o cenário de quem manda no Palmeiras, e acho que está muito claro que a Leila não se emociona com ser aprovada ou não pela torcida. A Leila já teve muitos momentos em que ela não tinha a aprovação de boa parte da torcida, e aí incluindo organizada e torcedor comum. O cenário não é de saída de Abel, né? O diretor de futebol falou, a presidente quer que ele fique, eu quero que ele fique, ele quer ficar. Então o cenário é do Abel renovar até 2027. Não sei se a sequência da temporada vai fazer o próprio Abel mudar de ideia. Eu acho que da parte, pelo que a gente já viu a Leila trabalhar, eu acho que da parte da Leila, eu acho que a chance de mudar de ideia é baixa. Sim. Eu acho que vai surgir pro Abel também, né? Também é uma outra coisa. Ele tem... O que vai surgir de proposta pro Abel? Eu acho que o Abel... mais no final da temporada. Eu acho que o Abel... No Brasil, meio de temporada lá. No famoso mundo árabe, né? Então, eu acho, pelo que eu tô vendo aí, do jeito que o Abel tá estressado... Então, é porque a Europa não quis, mas tem a questão do salário também, né? O Abel já ganha mais aqui do que ganharia em Portugal. Então, talvez... Sim. Talvez isso aí já tá definido, isso aí já é um fato. Eu não sei, pelo que eu vejo, pelo nível de estresse do Abel, pelo nível de doação do Abel, eu não sei se ele pega outro trabalho direto quando sair do Palmeiras, não. Mas enfim. Mas independentemente disso, do que vai ser o futuro do Abel, eu acho que o curto prazo, acho que está tudo encaminhado para o Abel renovar o contrato, né? O que pesa para o Abel e pesou para ele não ter ido para o Catar é a família. A família quer ficar no Brasil, quer ficar em São Paulo e por tabela, pela identidade com o Palmeiras. Assim, agora eu acho que é isso. Espera dezembro, ver o que acontece no Brasileiro, Libertadores e até o que acontece. O problema é que se ele... Só a informação do Rodrigo Fragoso em relação à multa para Aníbal Moreno, ele falou, cara, muito difícil que aconteça uma multa por conta justamente dessa questão trabalhista. Sim, né? sim. Antes era mais fácil de ser aplicada, hoje existe uma burocracia maior. Então ele entende que é surra de toalha pouco provável que aconteça uma multa. Eu acho que a multa, a parte trabalhista, de fato, tem, porque para você multar um trabalhador, você precisa ter todo um histórico e tudo. A parte de direito de imagem é tranquilaça de fazer, se os clubes quiserem. É tranquilaço na parte de direito de imagem, até porque o direito de imagem é para esse tipo de coisa. Para você não conspurcar a imagem, e não só a imagem no caso, exatamente. O resultado esportivo. A parte trabalhista, de fato, jurídica. A parte trabalhista, de fato, é muito difícil. Qualquer um, para ser multado, você precisa primeiro tomar uma advertência por escrito, uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito, gerar suspensão, talvez suspensão, depois da suspensão gerar multa. Mas a parte de direito de imagem, que todo jogador tem... Como eu aprendi no catecismo, uma coisa é fundamental, a comida de rabo no vestiário, né? Na frente de todo mundo, e não é só para o Aníbal, né? E isso vale, inclusive para o João Martins e o Castanheira. De novo vocês foram expulsos, só que o problema é o seguinte, não pode o Abel porque é quem mais é expulso. Aí entra o Anderson, entra ali até a própria Leila, presidente do clube e tal, fala, olha gente, não dá mais. Porque, de novo, até quando tem razão, eles a perdem pela maneira assintosa, e não foi o caso ontem das reclamações da comissão técnica. Não é o normal. É bacana, repito, eles são mais palmeirenses do que eu mesmo, né? O Abel nasceu em Penafiel, era palmeirense, nem sabia, mas, de novo, ninguém é pago, muito bem e merecidamente bem pago, para ser expulso de campo. Porque, inclusive, você leva, pô, o cara, eu perdi a cabeça, como foi o Aníbal dando a cabeçada com 12 minutos. O Abel, quando chuta microfone, chuta copo d'água, e também, sim, não é uma prova de colonização você chutar um copo d'água também. Ele não deve, o Palmeiras não pode ficar 3 anos sem jogar no Allianz Parque e a terra ser salgada porque ele chuta o microfone. É horroroso, tal, ou porque ele se levanta de uma entrevista coletiva, também é horroroso, até o pacote não é horroroso. É o primeiro, né? E não é o primeiro e não vai ser o último. Né? Enfim, então a gente já teve outros grandes treinadores, insisto sempre, Tele, Luxemburgo e Filipão, 3 dos melhores, eram extremamente indisciplinados, e outros tantos também.
Até mais, mas enfim. Mas o Abel perde a razão, inclusive, de poder falar, pô, Aníbal, como é que você perdeu a cabeça? Então, um diabinho falaria, do mesmo jeito, professor, que o senhor perde a cabeça em entrevista coletiva, e nas reclamações exacerbadas. E quando você perde um treinador, ainda mais com a capacidade que tem o Abel ao lado do campo, você perde orientação, você perde uma coisa aqui, outra ali. Se ele vai perder um jogo inteiro por suspensão, por cartão vermelho ou por acúmulo de cartões amarelos. Então, é uma série de pacotes. Agora, em relação à questão do Abel, se Palmeiras, ok, segue o jogo, vamos ver o que acontece no Brasileiro, vamos ver o que acontece na Libertadores, aí a gente conversa em 25. E com outro detalhe, até uma das perguntas feitas pela nossa enquete aqui, o pior momento do Abel, para mim, foi pior quando ele perde para o CRB. Ali era um pacote, ali era o nome dele pela torcida, que queria ele fora, pichação, e o Palmeiras não estava, era começo, era comecinho do Campeonato Brasileiro. Mas já tinha ganho o Brasileiro, já tinha ganho Libertadores e Copa do Brasil, né? Tinha perdido a Recopa e Supercopa e a torcida enchendo o saco. A imprensa, dever dizer a torcida que botava no papel, fora Abel... Olha lá, imagens do nosso Rodrigo Fragoso, né? É lá nos arredores do Allianz Parque, né? Isso, na frente, na Rua Palestra Itália. Rua Palestra Itália.